Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Eu me chamo professora Nívia Ferreira, eu sou professora do componente curricular Educação Física e hoje viemos com a temática Jogos e Brincadeiras Populares. Vamos lá? Antes da gente dar início, né, à nossa aula propriamente dita, a gente vai falar um pouco da historicidade, porque a gente tem que dar uma pincelada. Eu sei que vocês já falaram, né, já escutaram sobre isso, né? Eu já falei para vocês nos sextos, nos sétimos anos, mas eu gosto de começar desde o início, começar falando desde o início da história mesmo dos jogos. Então vamos lá. Gente, os registros revelam que o jogo surgiu no século XVI e que os primeiros estudos foram na Roma e na Grécia com o propósito de ensinar letras. Poxa, professora, como assim ensinar letras? Quando vocês estavam se alfabetizando, quando vocês estavam na primeira infância de vocês, na escolinha, a tia não fazia aquelas brincadeirinhas com as letrinhas para que vocês assimilassem com mais facilidade? Então, quando eles utilizaram o jogo, foi para ensinar, com o propósito de ensinar letras, tá certo? No entanto, as primeiras bonecas foram encontradas no século IX a.C. em túmulos de crianças, ou seja, antes mesmo de Cristo nascer, né? A história ela é dividida no período antes de Cristo e depois de Cristo. Então, assim, no século IX a.C., eles já acharam que bonecas nos túmulos de crianças, porque antigamente, o pessoal antigo mesmo, na antiguidade, eles, quando uma criança morria, eles colocavam o brinquedo que a criança mais gostava, às vezes era a roupa que a pessoa mais gostava, algum objeto que a pessoa gostava, eles colocavam no túmulo, né? Então, através disso, está fazendo agora parte da história, né? E a gente descobriu que antes de Cristo, no século IX, já existia o quê? A boneca. E nas ruínas incas do Peru, arqueólogos encontravam vários brinquedos infantis, tá? Eles encontraram vários brinquedos. Então, esses vestígios daí comprovam que a brincadeira, e o jogo já existem há muito tempo, tá? Eu trouxe para vocês essa pintura aqui rupestre, né? Que arqueólogos e pesquisadores, eles conseguiram identificar através dessa pintura que o jogo já existia desde a era, né, pré-histórica, né? Vocês dão para perceber aí que é como se fosse três pessoas, tem duas pessoas e uma no meio, ou eles estão girando, eles estão jogando uma pessoa de um lado para o outro. Então, os arqueólogos, eles conseguiram decifrar que através dessa pintura já está sendo interpretado algum tipo de jogo, ok? Eu trouxe para vocês alguns conceitos do que é jogo, antes da gente começar. Então, pessoal, para Ferreira, o jogo é uma atividade física e ou mental que favorece a socialização e é realizado obedecendo um sistema de regras visando um determinado objetivo, ok? Outro conceito, né, diz que jogo caracteriza-se pela espontaneidade, flexibilidade, descompromisso, criatividade, fantasia e expressividade, representada de diversas formas próprias de cada cultura. Ele é vivenciado em vários lugares, né, diferentes, e cada um de acordo com a sua cultura. Então, esses foram conceitos que eu trouxe para vocês. Trouxe também, pessoal, as características universais do jogo. Os jogos têm umas características próprias, não só aqui em Pernambuco e no Brasil, mas em todo o mundo que existem jogos, eles têm essas características aí marcantes, né, que dá para a gente distinguir que é um jogo. Primeiro, o jogo possui uma ação voluntária, todo mundo joga porque quer jogar, né, porque quer se divertir. São atividades voltadas para o lazer e também favorece atividades físicas e ou mentais. Desenvolve a criatividade e a colaboração, melhora a coordenação motora, o equilíbrio, a agilidade e o raciocínio, dependendo de cada tipo de jogo, certo? Estimula a socialização e a inclusão e as regras são flexíveis. Essa característica aí é bem marcante, né? Como a gente falou aqui, há um sistema de regras visando a um determinado objetivo, tá? E embaixo tem dizendo ali, que as regras são flexíveis. Nesse conceito aí,
vem falando. Então, de acordo com o currículo de Pernambuco, né, os jogos eles foram divididos em 7 categorias. A gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, tá certo? A gente vai especificar algumas delas, mas vai falar bem pincelado todas, certo? São elas os jogos populares, os jogos cooperativos, os jogos teatrais, os jogos de salão, jogos eletrônicos, jogos esportivos e jogos sensoriais. Vamos lá? Então, essa foto aí, você olhando para essa foto, qual tipo de jogo você acha que é? Que características ele tem? Alguém sabe? Vamos lá? Ele é um jogo esportivo, pessoal. Sabe por quê? Porque jogos esportivos, pessoal, são aqueles que possuem características de esportivização, ou seja, aqueles que são semelhantes a determinados esportes. Então, quando vocês olharam aquela foto anterior, parecia o quê? Ah, eles estão jogando futsal, eles estão jogando futebol, tá? Mas é um jogo, que vocês estão vendo que nesse jogo aí tem meninos, tem meninas, e num jogo de esporte mesmo, né? Num esporte, numa competição, menino não joga contra menina. Não existe esse jogo misto de menino com menina. É menino e menina. Então, no jogo, a gente tem essa flexibilidade, a gente pode modificar as regras. Então, o jogo esportivo ele tem essa característica de esportivização, ele é semelhante ao esporte e também tem características de jogo, trabalhando o entretenimento e também a competição. Exemplos, né? Barrinha, zorrinha, vôlei balão, mini handebol, entre outros. E esse aqui? Vocês estão vendo que tem um grupo de alunos com um objetivo central, né? O que é que eles estão querendo fazer? Nessa brincadeira aí, né, nesse jogo, eles estão tentando colocar uma caneta dentro da garrafa. E esse jogo, sabe como é que se chama? Jogos cooperativos. Eles têm, tá? O objetivo de trabalhar em conjunto, tá? Os jogadores trabalham um com os outros para atingir um objetivo em comum. Ou seja, todos eles queriam o quê? Colocar a caneta dentro da garrafa. Então, ninguém estava competindo ali. Eles tinham um objetivo em comum e eles queriam cumprir esse objetivo. Então, essa é a característica do jogo cooperativo, tá? Coloquei alguns exemplos aí para vocês, como telefone sem fio, lençol ball, nó humano, caneta na garrafa, pega ajudante, mímica, e existem vários outros, certo? E esse jogo aí, pessoal? Eu acho que esse é um pouco difícil de vocês decifrarem, tá certo? Mas esse jogo aí, pessoal, o que é que remete? O que é que eles estão fazendo? O que é que é? São o quê? Fantoches, não é? Sabe que tipo de jogo é esse? São jogos teatrais. Ele é considerado, pessoal, qualquer estrutura de jogo que possa ser utilizado no teatro, ou seja, dramático, a partir de textos de teatro, cenas, esboços, improvisações, ou também na forma de jogos lúdicos ou brincadeira. Então, esses fantoches aí, eles estão sendo utilizados como uma forma lúdica, como uma forma de brincadeira, em forma de brincadeira. E isso é uma característica de jogos teatrais. Eu coloquei alguns exemplos para vocês. Teatro de fantoche, né, que é o que eu mostrei na foto, uma dublagem, a brincadeira de estátua, que geralmente eles fazem essa brincadeira antes de ensinar, antes de começar a encenação, eles fazem a brincadeira de estátua como se fosse um aquecimento, ok? Vamos lá. E esses jogos aí, pessoal? Vocês sabem que tipo de jogos são esses? Esses jogos são bem conhecidos, tá? Jogo de dominó, dama, xadrez, baralho, uno. São bem conhecidos. Sabe que jogos são esses? São chamados de jogos de salão ou também pode ser chamado de jogos de mesa, tá? Em que o jogador desprende menos energia por parte da movimentação corporal. Ou seja, geralmente ele não se movimenta muito no jogo de salão. Geralmente ele está sentado, tá? E utilizando mais o quê, ó? A mente, mais o raciocínio. Então, ele desprende menos energia. Eles são realizados, pessoal, em pequenos espaços, geralmente em ambientes mais fechados e pequenos, e eles utilizam pequenas peças para a representação dos jogos, ou seja, ao invés de ser eu
ou você, a gente utiliza a pecinha do jogo para nos representar, né? Essa é a característica dos jogos de salão, em que suas regras são pré-determinadas. Geralmente a gente, quando compra um jogo, ele já vem lá com as regras pré-determinadas, né? Na atualidade, muitos desses jogos são pré-fabricados ou industrializados. Isso não quer dizer que a gente não possa fabricar o nosso, a gente pode sim. Eu mesma já confeccionei junto com meu filho um jogo de dama, foi muito bom, tá? Então, vocês podem tentar também fazer um tipo desse jogo. Deixa eu voltar aqui. Eu queria mostrar para vocês que existem esses jogos de mesa, né? Que também pode ser chamado de jogo de salão. O xadrez é muito conhecido. E eu coloquei esses 2 jogos de carta, porque geralmente quando eu mostro para os meus alunos o baralho, quase ninguém sabe jogar. Mas o Uno é uma febre, né? Todo mundo sabe jogar. Na minha época não era Uno, se chamava Cancan. Mas a diferença de um para o outro é só alguns desenhos nas cartas. O jogo e a regra, elas são geralmente iguais, certo? Então vamos lá. Jogos de salão e que tipo de jogo são esses? Tenho certeza que vocês sabem que jogos são esses. Que tipo de jogos são esses, pessoal? Esses jogos aí são chamados de jogos eletrônicos. Podemos dizer que os jogos eletrônicos necessitam de uma máquina para ser jogado, seja videogames, celulares ou um computador. Então, eu coloquei vários tipos aí, né? Um Super Nintendo, né? Um videogame portátil, ele é bem antigo, e um Xbox, né? Series, é um novo, foi lançado agora em 2010. Então, existe uma evolução enorme, né, desses jogos. Hoje em dia a gente vai jogar jogos até em 3D e as imagens são, parece que a pessoa está jogando ao vivo mesmo, que a tecnologia está muito avançada. Então, esses aí são a característica dos jogos eletrônicos, tá? E esses jogos aí, vocês já ouviram falar desses jogos? Ó, olha só, vocês já ouviram algum tipo desse jogo? Eu acho que esse jogo é um pouco difícil. Geralmente eles são utilizados na primeira infância, mas se vocês olharem nessa primeira foto aí, são adolescentes que estão jogando, tá? Sabe que jogos são esses? São chamados de jogos sensoriais, pessoal. São jogos que trabalham os sentidos. O tato, o olfato, o paladar, a audição, tá? Eles ajudam no desenvolvimento da ordem, da cor, da simetria, do tamanho, da harmonia. São jogos bem legais, tá? Geralmente na primeira infância, na escola, eu lembro que eu fazia algumas atividadezinhas, pegava no crespo, pegava no molhado, tá? Esses são chamados de jogos sensoriais. E agora vamos passar para os jogos populares, que a gente vai falar um pouco mais específico deles, tá certo? Os jogos populares, pessoal, são jogos que estão intimamente ligados a atividades de pessoas comuns e que ao longo dos anos e das gerações são passadas dos mais velhos para os mais novos, tá? Na maioria deles, pessoal, não há nenhuma origem específica. Nascendo da necessidade do homem para jogar, eles são espontâneos, criativos e de atividades muito motivadoras, ok? Eu trouxe aqui esse primeiro jogo. Eu acho que esse jogo aí é um jogo muito popular, famoso nas ruas, nas praças, nas escolas. É muito difícil você não ir num recreio e não ver esse jogo aí. Vocês sabem? Vocês estão vendo aí, ó, um menino atira, arremessa uma bola e a menina tá lá desviando. Que jogo é esse? Ele é chamado de queimado ou queimada, pessoal. Ele é jogado em vários tipos de lugares. Eu trabalho em algumas escolas e nele todo mundo gosta de jogar esse queimado. Existem regras de queimado totalmente diferenciadas. Eu jogo aqui de um jeito, o pessoal de outro estado joga de outro jeito. Até em outros países também jogam esse queimado. Tem um queimado lá nos Estados Unidos que é muito famoso, que é o dodgeball, que eles jogam com várias bolas. Não são uma bola, não, são várias bolas. Então, assim, é o mesmo jogo, só com regras diferentes. Isso é o que caracteriza o jogo popular. E esse jogo aí? O colega está ali correndo com a bandeira, né? O nome já diz. Alguém sabe que tipo de jogo é esse? É o barra bandeira, pessoal. É um jogo popular também muito conhecido, tá? E brincadeiras populares, que todo mundo acha que jogo e brincadeira é a mesma coisa, mas não, tá? Tem uma diferençazinha. Vejam só. De acordo com o coletivo de autores,
Brincar é uma invenção humana, um ato em que sua intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade e o presente. Então, através da brincadeira, eles tentam mudar a sua realidade utilizando a sua imaginação, tá? E segundo Kishimoto, brincar é uma atividade fundamental para o desenvolvimento da criança e da autonomia. Desde muito cedo, as crianças se comunicam por gestos, sons e mais tarde utilizam a imaginação, certo? O Brasil é cenário de uma série de brincadeiras tradicionais para crianças, tanto dentro dos lares como ao ar livre. Como a maioria dos países do mundo, as brincadeiras mais conhecidas das crianças são bastante simples e não requerem nenhum tipo de equipamento ou treinamento. Ou seja, pessoal, geralmente a brincadeira ela está relacionada a um brinquedo, tá? Mas a gente pode utilizar o nosso próprio corpo como brinquedo. É o nosso primeiro brinquedo, é o nosso corpo, tá? Então, existe essa diferençazinha da brincadeira para o jogo, porque na brincadeira existe mais o sentido da fantasia, da imaginação. E o jogo não, o jogo ele tem mais o objetivo de uma competição, tá? Ele não utiliza muito a imaginação, então tem essa diferençazinha. E além do mais, a brincadeira ele se remete mais ao brinquedo, ao ato de brincar, ok? Eu coloquei aí umas brincadeiras, né, populares. Tem a brincadeira do pular saco, eu brincava muito quando eu era criança. E temos a brincadeira de elástico. E nele eu gostei de colocar essas fotos. Vocês podem ver, gente, que a brincadeira ela se remete ao brinquedo. E brinquedo não tem isso de sexo feminino, masculino, porque menino que brinca de carro, menina que brinca de boneca. Gente, brinquedo é brinquedo. Todo mundo pode brincar, porque todo mundo pode utilizar o brinquedo de várias formas. O brinquedo, no ato de brincar, na brincadeira, a criança vai usar a sua imaginação. A criança não está utilizando lá de acordo com o gênero, não. Então, brinquedo é para todo mundo. Brinquedo não tem isso de menino e de menina. Todo mundo pode brincar, tá certo? E agora vamos falar um pouco dos jogos com ênfase no caráter inclusivo. Porque como o jogo, pessoal, tem aquelas características universais que eu falei no início, voluntária, as regras são flexíveis, trabalha a coordenação, a agilidade, várias coisas. Então, mais do que nenhum outro tipo de atividade, os jogos ele pode ser utilizado muito, muito mesmo como inclusão social, porque a gente pode modificar e pode fazer ele do jeito que a gente quiser. Então, ele é muito importante para o desenvolvimento da criança e para a inclusão. Vamos lá? Partindo-se do pressuposto de que os jogos possuem funções essenciais na formação do ser humano, como a socialização, valores éticos e morais, relacionamentos interpessoais, os jogos e brincadeiras populares surgem como uma valorosa alternativa para se trabalhar a inclusão nas escolas, visto o fato de promover autoconfiança, reforçar a convivência em grupo e introduzir novas experiências. Então, assim, o jogo ele pode ser utilizado na escola como um método com caráter inclusivo, pessoal. E é muito importante essa característica que o jogo tem, da flexibilidade, onde a gente pode trabalhar muito a inclusão, tá? Então, a criança deficiente também tem direito ao conhecimento e vivência dos jogos e brincadeiras populares. Assim, participar de forma igualitária, sempre que possível, das atividades desenvolvidas nas aulas de educação física. Como assim, professora? Sempre que possível. Gente, por mais que a gente tente, tente se capacitar, mas não só depende da gente, depende da estrutura da escola, do material, do acompanhamento, que nem todos os alunos com deficiência têm um acompanhante, então é todo um conjunto. E nem todas as atividades a gente consegue incluir, mas a gente tenta, tá? A gente tenta, que é o mais importante, é a gente tentar fazer essa inclusão, tá? Segundo SECOM, a escola está dentro da sociedade
Quando mexemos na escola, estamos mexendo na sociedade. Então, através da escola, pessoal, a gente incluindo esses alunos, a gente está dando uma importância, uma relevância muito grande para eles, para que dentro da escola, fora da escola, desculpe, eles consigam ter essa autonomia que eles têm, que eles aprendem lá na escola. Então, é muito importante que isso parta da escola, tá? Eu trouxe algumas fotos aqui, que é como a gente utiliza esse trabalho dentro da escola, tá? A gente geralmente, essa primeira foto, você pode ver que tem uma criança com a outra, né? Uma ajudando a outra, e a criança está com os olhos vendados. Então, a gente, em alguns tipos de atividade, a gente tenta colocar todos os alunos tentando que ele passe um pouco pela deficiência do outro, tá? Para que ele passe por esse processo, para que ele sinta, para que ele, pelo menos, imagine como é que o colega participa, tá certo? Aí, a outra foto aí no meio é o professor com o aluno cadeirante, tentando incluir ele no futebol. Eu tenho certeza que ele está adorando, está participando. Na terceira foto ali, a gente tem uma colega ali, uma coleguinha de Down, que está ali ó, interagindo com os seus colegas. Então, isso é muito importante que isso seja trabalhado dentro da escola. Então, o jogo, ele tem um caráter muito lúdico, tá? De trabalhar a interação, a inclusão, a socialização desses alunos dentro da escola e fortalecendo ele dentro da escola, ele vai ficar mais forte fora dela, tá certo? Trouxe para vocês duas sugestões de atividade que eu sempre passo para vocês no finalzinho da aula. A primeira é façam uma entrevista sobre os jogos populares com seus familiares, quais jogos populares eles praticavam e como eles jogavam, porque pode ser que eles joguem um tipo de jogo que vocês façam hoje e eles jogam com outros tipos de regras e vocês podem aprender e acrescentar, levar para a escola, dar uma sugestão de uma nova regra para o professor, tá certo? Então, essa primeira atividade aí, vocês façam uma pesquisa lá com os familiares de vocês, tá certo? E a segunda sugestão é para produzir um cartaz ou um texto falando sobre a importância da inclusão, tá certo? E divulgar na escola ou em sua comunidade, para que a sua comunidade saiba que a inclusão é importante e ela está sendo trabalhada dentro da sua escola e também divulgar na escola, tá certo? Compartilha isso, mostra isso para o professor de educação física. Eu acredito que ele vai adorar essa sua iniciativa. E também vocês podem compartilhar comigo no Instagram. Eu coloquei aí embaixo meu Instagram, profe.niviaregina. Vocês podem compartilhar comigo que eu vou adorar receber, tá? Essa atividade de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula, pessoal!